se fala em estratégia, né? Depois, o que nós podemos fazer? Bom, nós poderíamos fazer agora, tá? Deixa eu trocar de tela aqui. E eu podia automatizar essa minha ideia, tá? Eu quero automatizar o processo todo. Eu vou mostrar para vocês qual é o pensamento, como eu fiz e tudo, e já serve para quem quer começar a aprender, né? N8N, automação, Vibe Code, o que for. Deixa eu só dar uma boa noite para quem está chegando aqui. Oi, Lia, tudo bem? Boa noite. Júnior Leite, tudo certo? Alexandre Miller, beleza? Almeida, como é que tá? Tudo certo aí? Denilson, boa noite. Rezende, um abraço aí. O assunto de hoje vai ser, né, estratégia de uma automação, né, e como eu poderia estar alavancando, né, mais negócios para mim, de forma prática. Tá? Então, eu vou falar dos problemas todos que normalmente acontecem quando você quer criar um projeto, uma solução. Certo? Alexandre tá, Rezende foi, o Wendel, tudo certo? Boa noite. Josivan, um abraço aí para vocês. Bom, então é o seguinte, meu clube, boa noite. Ferreira, tudo certo? Boa noite. Então, olha só. Vocês viram que eu pensei, como nós podemos alavancar? Eu podia estar gastando dinheiro, fazendo marketing de várias formas para trazer gente para a minha comunidade, certo? Ou eu posso continuar fazendo minhas publicações. Agora, eu também tenho que olhar no mercado que existe milhares de pessoas que estão fazendo o mesmo que eu, ou seja, estão divulgando conhecimento, estão criando comunidades, né, estão vendendo o curso, mesmo que eu não vendo, né, indiretamente e assim por diante. Então, o mercado tende a saturar. E eu sempre digo, o que faz diferença? O nicho, certo? Então, vejam só, eu tenho aqui, ó, uma automação, certo? Eu tenho aqui uma outra automação, eu tenho aqui outras automações aqui, inclusive está ativa, certo? E eu tenho mais uma outra automação aqui. Veja só, eu quis partir do básico, como muita gente tem. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pegar todos os contatos que eu tive de e-mail e levar para uma base de dados, certo? Então, é natural esse tipo de coisa que as pessoas têm que montar a sua base de dados. Então, em vez de eu seguir, eu comecei fazendo lá, usando aqui minha tabela, eu digo, não, vamos fazer do zero, porque já vai servir para um monte de gente fazer essa questão. Então, veja só, né? Primeiro lugar, o que eu tive que fazer? Uma estrutura, certo? Aqui dentro dos e-mails, certo? De padrinhos, de pagamentos, de tudo isso aqui dentro do Supabase. E aqui eu já comecei a encontrar alguns problemas, né, por limitação da versão gratuita. Então, logo ele chegou no tamanho da base de dados, que é meio giga, 500 mega. 500 mega. Né? Eu tenho 1 giga de storage. Então, tudo isso é necessário a gente entender, né, antes de começar a fazer o projeto, certo? Então, vejam só, se eu pensar, eu tenho meus dados, e eu vou usar essa ideia do e-mail para ser mais simples de toda. Então, eu tive todo um histórico durante esse ano nos e-mails, e eu disse, eu vou pegar esse e-mail e vou pegar o anexo, né, para saber toda a informação sobre as pessoas. Então, o que eu preciso fazer? Pegar, né, criar uma tabela de pessoas, certo? De e-mails aqui que eu criei. E depois eu criei um e-mail attachment. Para quê? Para que esse e-mail attachment eu vou anexar dentro da minha base de dados, certo? Dentro do meu storage. Então, se vocês vão ver aqui, ó, eu tenho storage aqui. E daí, quando você clica no storage, certo? Você vai criar os buckets, certo? Então, tu cria um novo,
simplesmente tu vai dizer se é público ou não, etc. E pronto, criou ele. E daí você cria, né, uma relação com as tabelas, né, onde que ele armazena lá e tu tem os e-mails, né, atachados. Então tem o código lá né, e mais informação, o tipo de dado que ele armazenou, o tamanho que ele armazenou e o link da onde que está a informação, ó, certo? Então eu consigo agora trabalhar e dizer, eu quero só analisar os PDF, eu quero só analisar a extensão tal, eu quero analisar pelo tamanho, né, e etc, porque eu tenho isso no banco de dados. E agora, voltando, por que eu, certo? Opa! Por que eu, né, não faria direto, pego um e-mail e destrincho? Porque eu tenho as limitações do Google, né, que eu tenho as limitações dos links do processo. Então sempre é melhor você puxar os dados todos que tu quer, seja do e-mail, seja da internet, seja do Apify, e levar para uma base de dados onde que você consegue manipular as coisas depois, certo? Então, o que eu fiz? Eu tinha um e-mail, já que nós estamos falando de e-mail, e eu tenho no e-mail, além de tudo, o anexo. Então, eu quero reservar e eu fiz isso. Fiz uma tabela de anexo, certo? Ó, e-mail anexo e os e-mails. Esses dois são minhas dados primários. E aí eu vou pegar esses dados aqui e trabalhar num outro fluxo, onde que eu vou pegar e limpar esses dados. Eu vou pegar e colocar esses dados em todas as pessoas físicas, em todos os pagamentos, certo? E aí eu tenho essas duas informações já suficiente, certo? Limpa. Por quê? Porque aqui eu tenho para cada um dos registros que foram, as pessoas podem ter pago isso diversas vezes durante o ano, certo? Eu tenho vários pagamentos, mas sempre referenciando essa pessoa física aqui. Então, por isso, eu faço a relação entre eles, certo? Depois disso, o que acontece? Eu criei uma tabela de afiliados e de padrinhos, que seria, né, eu podia selecionar qual pessoas físicas considera padrinho. Vamos imaginar o seguinte, todas as pessoas que fecharam, né, a comunidade por um ano, vira padrinho, tem direito a 10, por exemplo, 10 convites. As pessoas que ficaram 2, 3, 4, 5 meses, vai para lá padrinhos, baseado em quê? Quantos, para cada mês que ficou tem direito a um convite. Então, eu podia estar criando alguma coisa e levando para o padrinho, ou não uso. E eu tenho uma tabela de afiliados, que seria o cadastro de quem vem, né, fazer um cadastro, ou seja, as pessoas convidadas do padrinho. Então, eu estruturo isso e eu poderia vir aqui na minha base de dados, né, e ter um desenho de relacionamento entre elas aqui, ó, certo? Com todas as tabelas do que eu tenho que me importa ou não, certo? Então, esse trabalho de preparação, de análise, tudo, ele tem que ser feito antes de começar um projeto. E aí tu pode começar discutindo com o ChatGPT que ele te ajuda, né? O ChatGPT vai te dar toda a informação, basta tu ir conversando